Salve, camaradas, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, Cemitério Stool, Portal para o Inferno e Escadaria para o Satã. Com a visão filosófica, vamos dar um apanhado dentro desse sentido. Tá? E antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos. Tá? Sua contribuição é muito importante para o canal. Tá aparecendo aí nosso Pix, tá? E também o nosso Instagram, a clever.cavalcante. Nos acompanhem, mandem sugestões por lá, tá? E essa foi uma das, né, que um desafio, né, que a gente pegou, que foi fazer, né, essa ponte, né, do cemitério Stool, tá, com a filosofia, tá? Então vamos, muitas especulações, muitas coisas. Então a gente fez uma pesquisa densa, uma pesquisa bem grande, tá? Para ver. Então, para quem não conhece, né, o cemitério Stool, tá? Ele fica ali nos Estados Unidos, certo? De ser um dos 7 portais para o inferno, né? O cemitério Stool tem sido um lugar de tradição e lendas sobrenaturais, né? Vários filmes, né, fazem lá muitos acontecimentos, tá? Mas existe algumas coisas que são verdade, outras são rumores. Então a gente vai tentar ver aqui, né, o que de fato foram rumores dentro aí do que a gente pesquisou, tá? Existe uma infinidade aí de cemitérios. Depois, tá, vamos mostrar aí 6 cemitérios assustadores de todo o mundo, tá? Acredito, Loe, que vamos fazer aí 2 vídeos, tá? Para não ficar muito grande, muito extenso, tá? E outros, né, que reivindicam aí ser, né, um guião de portais lendários para o inferno, tá? Mas poucos são tão aterrorizantes quanto o Skull, que fica lá no Kansas, tá, nos Estados Unidos, tá? Então ele é esse cemitério, então assim, ele tem uma importância muito grande na questão até que o Papa, né, se recusou a deixar o seu avião, né, sobrevoar ali, né, deixar o avião que estava indo sobrevoar, né, dizer que esse maldito terreno foi até mesmo apresentado um seriado de terror natural. Então até teve esse caso do Papa não querer que o avião sobrevoasse, né, o cemitério. Então vamos partir aqui das lendas, tá? Então são tão coloridas quanto elas conseguem ser: feitiçaria, cultos satânicos, mortes estranhas, uma escada que leva direto ao inferno. Sua insensibilidade física manteve muitos de seus rumores em segredo e aumentou ainda mais sua fantástica, né, aura em volta disto, tá? Então, é o seguinte: escondido ali na zona rural, certo, do Kansas, a cidade de Stool foi fundada por colonos da Pensilvânia que fugiram ali para o oeste, né, para evitar perseguição religiosa, né, várias inquisições religiosas. Também vão fazer aí vários vídeos, certo, sobre a Inquisição, tá? Vamos ter uma conversa, né, com a pessoa aí que é, né, segredo, tá? Que a gente vai ver, tá? Vocês vão ver logo mais, tá? Que ela é astróloga, tá? Então vamos ver essa parte da astrologia com a filosofia, né? O que temos a dizer sobre o ocultismo, sobre várias coisas. Depois de eu fazer só sobre o ocultismo, tá? Eu vou falar um pouco, né, também do livro, tá? O livro, né, O Medo, tá? O livro da lei, né, que eu escrevi, tá? Tem um tempinho, tá? Tem um tempinho já, foi em 2010, já tem 12 anos esse livro, tá? Tá aqui, tá? Foi em 2010, deixa eu ver se dá para a câmera focar aqui, dá, pronto, 2010, tá? Que conta aqui do Aleister Crowley, algumas coisas, tá? E depois a gente fez, tá, uma pesquisa não, um trabalho de campo, certo? Com pessoas, né, que passaram, por medo na vida, tá? E aí a gente fez esse trabalho bem bacana, entrevistá-la e, lógico, não colocamos o nome dela, né? Algumas autorizaram, mas a gente preferiu não colocar, né? Colocamos alguns, tá? Aí tem a parte que a gente escreve
que é Examinando o Medo. Então, um livro muito bacana, tá? Bem, não tão aterrorizante como Stru, tá? Mas aí tem tradução Medo, tá? E tem uma coisa muito bacana aqui no livro, tá? Certo? Então, vamos lá. Então, ficou ali no Oeste, na perseguição religiosa, que aconteceu em 1867, em 1400, e vem aí essa perseguição às bruxas, né, ao satanismo, ao ocultismo. Depois vai contar essa história, tá, sobre essas questões. Então, eles construíram a igreja, né, de pedra, tá, que aí é a questão da filosofia renascentista, que a gente vai falar, enfim, tá? A Idade das Trevas, a Idade Moderna, Antiga, né? Tá? No centro do cemitério, tá? Então, construíram uma igreja, tá? De pedra no centro do cemitério. Aí usaram para praticar sua religião, né, a batista, até o início do século XX, tá? Quando foi abandonado depois que o telhado caiu, tá? A igreja, nessa ocasião, caiu o telhado, estava chovendo muito e, estranhamente, ninguém se molhava que estava dentro da igreja. Então, bem aterrorizante. Tá? Então, ficou vazia, desmoronando em ruínas, enquanto os mitos e lendas que cercam Stowe cresciam e floresciam. Tá? Então, vou colocar algumas imagens também, vocês vão ver, tá? Das muitas lendas que cercam a cidade, a mais famosa é que Stowe é um dos 7 portais para o inferno. A história conta na noite de Halloween e no equinócio da primavera, que, de acordo com algumas versões, ao cair da meia-noite, uma escadaria de pedra oculta a parede do cemitério. Descendo para as profundezas escuras do submundo, o portal é usado pelo diabo, que entra no mundo mortal para percorrer o cemitério, despertando os espíritos e ressuscitando os mortos de seus túmulos, tá? Para uma noite de prazer profano. Tá? Essa questão profana, ela é muito decorrente, né? Lá dentro do ocultismo, tá? Tem muitas profanias nesse sentido, como você tem Alex Crowley, né? Que era totalmente nesse sentido mesmo, né? De sexo, de pornografia, né? De fazer as coisas, né? À la Vondré, né? Ou seja, as coisas acontecerem mesmo, tá? Aí são vários indagações que a gente pode ter, que eram questões da época, questões que não tinha tanta moral como a gente tem hoje. Então, assim, tinha muita gente que relutava com essas inquisições, lutava contra a igreja, lutava contra algumas coisas que eram impostas, né, colocadas de uma certa forma como se fosse absoluta. Tá? Então existia muito esse trato. Depois de fazer um vídeo só sobre essas questões, para não ficar, né, muito denso, muito grande, que o foco aqui é o cemitério escuro. Tá? Por que o diabo escolheria um pequeno cemitério no Kansas? Tá? Na minha opinião, tá? Isso aqui foi que de tanto ler, de tanto, né, eu consegui ler aí 6, 7 livros para poder a gente escrever, né, isso aqui, tá? Então é um trabalhozinho bem mesmo. Até porque, como eu falei, eu queria trazer coisas que de fato, né, não fosse muita ficção, né? Enfim, que pode ser também seja ficção, tudo, tá? Mas assim, que corria mais em relatos mesmo de pessoas que, embora às vezes nem, né, não se conhecia, de outras regiões que também se batiam, tá? Então, na minha opinião, a resposta para essa pergunta depende de quem você, lógico, que pergunta, tá? De quem você pergunta. Então, se pessoas que moram na região, teoricamente, querem que seja valorizada, né? Outras já não querem que vá, não vou mentir, porque isso vai afastar, né, o comércio, afastar as coisas, tá? Isso, na época, né, isso hoje vira algo, né, de pessoas que querem ir, querem, né, cobrar o ingresso para poder, tá? Mas depende muito. Alguns dizem que a igreja foi usada por satanismos, né, por satanistas, tá? E convents, né, de bruxas para adorar, né,
a Satanás, tá? E convocá-lo ao cemitério, tá? Outros afirmam que as origens de reputação, né, sobrenatural de Stu vão muito mais além do que no tempo e podem ser encontradas em um túmulo particular, em uma árvore maligna. Tá? Então, tudo isso foram, né, especulações, tá? Então, é o seguinte, quando, assim, é, porque assim, tudo era algo desconhecido, algo que não se tinha, né, explicações de adventos que aconteciam tanto na natureza, né, tanto com pessoas. Então a gente tem epilepsia, a gente tem pessoas que têm algum distúrbio, pessoas que têm alguma coisa. Então são coisas que, né, redor disso há algo que isso na época, hoje tem pessoas que acham que ainda é um demônio, acho que é alguma coisa, que está naquela época, né? Da mesma forma como aconteceu nas questões dos mitos, né? Da mitologia grega, né? Que aí quando nos achavam que a tempestade é algo dos deuses, que nos mares tinha vários deuses, e aí com o advento da navegação marítima, então, ou seja, quando acabaram descobrindo que havia outros povos, outras coisas que não era nada disso, então foram, né, caindo por água abaixo, literalmente, né, ou seja, mas assim, são coisas que foram, né, mas muita gente ali sofreu algumas coisas, né, que a gente, acho que a gente não sabe, mas, né, alguém que profanou, que falou alguma coisa, até não, esse TPC aí, essa água caindo, isso não é nada, e pode ter sido, né, acontecido alguma coisa com ele. Então, ou seja, o desconhecido faz com que haja essas situações, tá? Como aconteceu muito, né, com as bruxas, que a gente vai falar bastante, tá? Em outros vídeos, certo? Essa perseguição que elas tratavam, eram bonitas, eram belas, enfim, tá? Então, como eu falei, né? Então as grandes navegações marítimas fizeram, tá? Esse né, dentro do Oceano Atlântico, quebrar esses vários, né, paradigmas, né, que aí os europeus descobriram depois, né, até alcançar ali a Ásia e tal, enfim, tá? Tá. Só explicando, né, convém, né, conventículo, tá? Ou convenciliábulo é um nome, né, genérico dado a uma agregação ou reunião de bruxos, tá? Convence, né? Realização de rituais religiosos e ritos, né? Tradicionalmente, ele abriga o máximo, né, de 13 pessoas, tá? Aí depois eu explico por que esse 13 e tal, enfim, certo? E assim, então eram rituais, eram coisas, como toda religião tem, tá? Existe, toda religião tem o seu, né, o seu rito, o seu ritual, e como é diferente, como é algo que, né, incomoda, tudo que é diferente, então eles querem que seja daquela forma como era da igreja, daquele sentido, tá? Então tudo que é diferente daquilo era tido como satanismo, como algo diferente que tinha que ser banido, tá? Ok? De acordo com o folclore, né, local que a gente pegou, lá havia uma sepultura com epitáfio, né, de Wichit, né, tá? Que realmente tem a lápide dela, gravado em um pinheiro alto que crescia no cemitério, era usado para enforcamentos, tá? Para enforcamentos, especificamente para enforcamento de bruxas, tá? Claro, um nome estranho na lápide não é o suficiente, tá? Dizem que os ossos contidos no túmulo seriam os do próprio filho de Satanás, tá? Então todas essas imagens, vou colocar tudo no final, tá? Para vocês verem, tá? Concebido por uma bruxa mortal, uma criança nasceu com horríveis deformidades e coberta de uma grossa pelagem como um lobo, tá? Então, ou seja, poderia ter sido de fato, né, nasceu com algumas coisas que, digamos, não convencional, né, e a pessoa, né, achou
aquilo daquela forma, né? E seria a sepultura da criança e sua mãe, que o diabo visita todos os anos quando o mortal, né, se abre. Tá aqui, tá? Anna e Andrews, tá? 1832, 1910, tem aqui a lápide, tá? Vocês vão ver direitinho a foto. Embora grande parte disso possa parecer um folclore fantasioso, a árvore mesmo do enforcamento realmente ela existia. Tá? Mas em 1998, no dia anterior ao Halloween, ela foi cortada na esperança, né, de que vão, né, de dissuadir os turistas, né, e também não conseguiu, não foi bem sucedido, né, como eu falei. Tem muitos que vão, né, 98, né, bem próximo aí, né, 2000, né, 22, 24 anos para cá. Então já as pessoas, né, vão ter pessoas que vão dizer, não, vamos fazer forte, vamos fazer esse folclore para poder atrair pessoas, né, trazer o comércio, trazer, né, principalmente os Estados Unidos, a questão de Halloween é muito forte, muito presente, tá? E outros não vão querer, não, eu quero sossego, quero paz, eu quero tranquilidade, senão os imóveis vão desvalorizar, né? Aí depende muito, né, do que, né, a sociedade vai ditar. O que a sociedade ditar vai ser. E aí os visitantes, né, no cemitério Stowe frequentemente compartilhavam histórias estranhas da igreja e como a chuva nunca caía dentro de suas paredes, apesar do prédio não ter, né, aí não ter, tá, não ter teto, né, e não importar as condições climáticas externas, tá. Aí, de acordo com centenas de relatos e testemunhas oculares, mesmo durante uma tempestade, se fosse, né, tivesse na igreja, ficaria seco como o deserto no Saara, né, como contei essa história no começo, tá, no começo. Skull também testemunhou sua conta de mortes estranhas. Tá? No início dos anos 90, um menino foi acidentalmente queimado até a morte. Alguns anos depois, o homem foi encontrado enforcado em uma árvore. Ambos os eventos ocorreram perto do cemitério, em um trecho da estranha, né, estrada chamada Estrada do Diabo, que não existia mais, mas ainda pode ser encontrado em mapas antigos da área. E aí o cemitério foi notícia nacional em 1993, né, quando o Papa João Paulo II, né, como eu falei, fez seu voo, né, que fosse desviado para que evitasse ali, né, diretamente sobre os malditos terrenos do cemitério. A essa altura, as histórias do Stu já espalharam por toda parte, né, atraindo muitos curiosos em busca de emoções, né, paranormais, enfim. E aí, na noite de Halloween, enormes multidões de turistas, né, curiosos se alinham no portão na esperança de ter um vislumbre do diabo, enquanto ele caminha entre as fileiras, né, de, de disco, tá? Então, como eu falei, é muito decorrente, tá, nesse sentido, tá? Né, nesse sentido, tá? Então, assim, dentro da filosofia, tá? É dizer aí, falar o que a filosofia diz de tudo isso, tá? Então faz-se, inclusive, uma divisão esdrúxula entre quem é da parte de Deus e quem é da parte do diabo ou Satã, né, de Satã. Esse termo Satã é em hebraico, tá? Quer dizer, Satã é em hebraico e o diabo é em latim. Ganhou muitos significados positivos e negativos ao longo da história. Isso ocorre em muitas religiões, especialmente na abraâmicas, né, no judaísmo, cristianismo e islamismo. Tá? Ela é contada ali entre os filhos de Deus, né, com os demais anjos, né, como diz ali no livro de Jó. Tá? Está na corte celeste, portanto é um ser de bondade, não é uma figura má que ganhará mais, mas que ganhará mais tarde esse feito, mas recebeu de Deus uma tarefa inusitada e ingrata, deve pôr à prova as pessoas boas como Jó, que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal, tá? No livro de Jó. Houve uma grande mutação a partir do século IV ali, mais ou menos, então, sexto antes de Cristo, tá? Quando os judeus viveram em cativeiro, né, babilônico, ali em 587 a.C., ali dentro na Pérsia. Tá? Lá se confrontaram, né, com a doutrina do Zoroastro, né, que estabeleceram ali
né, bem um confronto, né, estabelecia um confronto entre o príncipe, né, da luz, tá, com o príncipe das trevas. Eles incorporaram esta visão, né, dualista, né, e maquineísta. Tá? Deu-se assim origem ao Satã como parte do reino das trevas, o grande acusador, o adversário que induz os seres humanos a atos de maldade. Em seguida, produz o confronto entre Deus e Satã. Nos textos judaicos, né, tardios, tá? do século II, especialmente ali no livro, né, de Enoque, né, elabora-se a saga da revolta dos anjos, enviadas por Satã, agora chamada de Lúcifer contra Deus. Narra-se que queda de Lúcifer acerca de um terço dos anjos que aderiram e acabaram sendo expulsos do céu. No Primeiro Testamento, lá, o Antigo, quase não se fala do diabo, tá? Ali em Samuel 24. No Segundo Testamento, né, o Novo, aparecem alguns relatos serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger dos dentes, tá? Ou na parábola do rico e pulão e o pobre Lázaro, ou no Apocalipse. Essa compreensão foi assumida pelos teólogos antigos, de modo especial o Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, né? Ele influenciou toda a tradição das igrejas, a doutrina dos papas, e chegou até hoje. Tá? Então, meus camaradas, a gente finaliza aqui, né, meus amigos, certo? Essa parte, tá? Vamos ver a parte 2, tá? O cemitério Scrum, e aí não perca, tá? Não percam aí, né, os 6 mais temidos cemitérios do mundo todo, tá? E aí eu faço no final do outro vídeo, né, uma reflexão e um pensamento, né, bem mais contundente dentro aí do que a gente entende, né, na filosofia para com essas questões, né, de cunho satânico, diabo. Ok? Fiquem até o próximo vídeo. Compartilhe isso aqui com pessoas que, né, têm medo, ou que gostam, né, que admiram, né, essas coisas, né, malignas, satânicas, né, ocultismo, enfim. Tá bom? E até o próximo vídeo.